Você já ouviu falar na síndrome da Jaque? Ai, já que eu já comi esse prato de macarrão aqui que eu nem deveria estar comendo, eu vou comer um pote de sorvete. Já que eu já comi esse pote de sorvete, agora eu vou me acabar nesse bolo. Já que... E você já ouviu falar da síndrome se não for? Se não for para fazer uma dieta extremamente rigorosa, eu nem vou fazer. Se não for para ir num médico, nutricionista, todos os melhores profissionais, eu nem vou começar. Se não for para começar na segunda, eu nem vou fazer no resto da semana. Se não for para fazer 1 hora de exercício, 7 dias por semana, eu nem vou fazer. Eu vou falar sobre essas duas síndromes com propriedade de causa e vou trazer meus exemplos para mostrar para ti que essas duas síndromes, que são na verdade grandes opostos, podem estar te sabotando muitas vezes sem você perceber. Vamos lá para o primeiro lado da gangorra, que é a síndrome da Jaque. Como eu falei, é síndrome da Jaque porque é uma frase que começa com já que eu fiz alguma coisa, então eu vou fazer outra. E geralmente vem acompanhado de já que eu já fiz algo que eu não deveria fazer, então eu vou continuar fazendo algo que eu não deveria estar fazendo. Em relação à alimentação, eu já fiz muito disso. Já que eu já comi esse pedaço de bolo no café da manhã, então, no almoço, no café da tarde, eu não vou me importar. Já que eu não comecei a dieta na segunda-feira, eu não vou mais cuidar da minha alimentação no resto da semana e fica para a próxima. Então, essa síndrome da Jaque, ela muitas vezes é a nossa forma de sabotar, de achar que porque a gente já fez algo que a gente, do nosso ponto de vista, não deveria estar fazendo, aquilo abre a porta para eu não me importar mais e continuar fazendo. Uma vez eu vi uma analogia que fez muito sentido para mim, e eu acho que não se encaixa só em termos de emagrecimento, mas de saúde de uma forma geral, que é assim. Vamos pensar que você quer economizar para comprar um apartamento. E aí, durante toda a semana, de segunda a sexta, você vai ali e fica economizando. Né? Então, o que significa economizar? Por exemplo, você deixa de comprar coisas desnecessárias, você deixa de tomar aquele cafezinho fora de casa, começa a levar marmita. Tudo porque você está querendo economizar dinheiro, porque você quer comprar aquele apartamento. Então você começa a pensar em toda uma estratégia de como que você vai economizar, como que você vai investir melhor aquele dinheiro, enfim. Isso de segunda a sexta. Chega no sábado, você fala assim, eu vou lá no shopping e eu vou comprar. Aí você pode pensar assim, já que eu já fiz essa compra, quer saber? Eu vou comprar outra coisa também. E aí pensa, tudo aquilo que você economizou ao longo da semana, por um dia você pode estar botando tudo por água abaixo. E aí você pode pensar assim, segunda-feira eu vou começar de novo. Gente, vamos combinar que você ficar enchendo o potinho e esvaziando, enchendo o potinho e esvaziando. Talvez você nunca chegue no teu objetivo. Quando a gente usa essa analogia de dinheiro, a gente fala, mas é óbvio isso. Mas por que a gente não usa essa mesma lógica quando a gente está pensando na nossa alimentação e na nossa saúde? Por que a gente tem essas síndromes da Jaque de achar que só porque eu fui lá e gastei um pouquinho, agora eu posso gastar tudo e depois eu vejo. Então, por isso que eu sempre digo que não é porque você escorregou uma vez, ou porque você comeu algo que não te fez bem, ou porque você pulou um dia da academia, da atividade física, que aquilo significa que você não vai fazer mais aquilo, que você não precisa fazer aquilo. E eu vou te dizer uma coisa, escorregar a gente sempre vai. E aí quando eu digo escorregar, eu tô querendo dizer escorregar dentro daquilo que você sabe que é importante pra você, tá? Eu, por exemplo, tenho os meus parâmetros. Comer coisas com leite, por exemplo, pra mim é um escorregão. Como eu já comentei aqui, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho alergias quando eu como coisas com leite, e eu tenho uma doença autoimune que não é indicada eu comer lactose, e eu vejo nos meus exames a diferença. Então isso pra mim é um escorregão. Comer coisas com leite, que particularmente eu amo, principalmente queijos e chocolate, é esse escorregão. Mas não é só porque eu comi um pedaço de chocolate depois do almoço que ao longo do dia eu vou me empanturrar de queijos e vou falar, quer saber? Já que eu já fiz isso, eu vou comer tudo isso mesmo.
eu vou estar botando tudo a perder. Mas uma coisa importante, vai ter esses escorregões, vão ter, e saber lidar com isso é muito importante. A gente precisa aprender a errar, a escorregar, mas a aprender com esses erros. Então eu vou entender, por que eu comi esse chocolate? O que fez eu comer esse chocolate? Eu acho que eu estava um pouco ansiosa. Poxa, eu vou ficar um pouco atenta. Mas sabendo que pode ter outro momento que eu escorregue de novo. Mas não é só porque eu escorreguei que eu vou ligar a síndrome da Jaque. Então, esse é um extremo que pode sim estar te atrapalhando a ter uma vida saudável, uma alimentação mais saudável. Agora a gente vai para outra síndrome que eu falo que é o outro oposto, que é se não for pra, eu não tanana. De novo, vou te dar o meu exemplo de uma coisa que eu fazia com muita frequência e não percebia. Eu sempre ouvi, e também lendo vários artigos científicos, enfim, de que a gente precisa se exercitar no mínimo 30 minutos, pelo menos umas 5 ou 6 vezes por semana. Então eu tava com essa régua na minha cabeça. E aí eu parei, quando eu vim pra Itália, eu parei de fazer atividade física, eu fazia pilates 3 vezes por semana, dança, enfim, que era o exercício que eu ficava pelo menos 1 hora na academia e tudo mais. E aí, eu já tinha essa régua, digamos, eu já tinha um ideal. E aí, de alguma forma eu pensei assim, se não for para fazer isso aqui, que é o ideal, eu não vou fazer nada. E esse é um dos erros que quando eu percebi que eu estava fazendo isso, falei, gente, não faz sentido. Então eu voltei, retomei a fazer atividade física, já fazem uns 6 meses, fazendo 5 minutos de atividade física. Eu coloco lá num aplicativo que tem alguns exercícios, enfim, e gente, eu juro, eu saí da inércia fazendo 5 minutos. Você pode falar pra mim, nossa, 5 minutos não adianta nada. E eu vou te falar, ao longo desses últimos 6 meses que eu comecei fazendo 5 minutos, como agora eu já consigo fazer 30 minutos. Mas quando eu pensava em começar a sair do zero e começar já a 30 minutos, eu não conseguia. Eu pensava, nossa, é muita coisa. Não vou fazer. É como se você tá ali com o carro parado e do nada você quer pisar o pé no acelerador e quer que o carro vá a 200 por hora de uma hora para outra. Tem carros que até podem fazer isso, mas de uma forma geral não é. E com o nosso corpo a gente precisa ver da mesma forma. Então a gente precisa ir condicionando o nosso corpo, principalmente a nossa mente, para conseguir implementando esses hábitos. Então, essa história de que já que eu não vou fazer isso, que é o ideal, eu não vou fazer nada, quando eu me vejo tendo esse tipo de pensamento, eu já, opa, peraí. É aquela frase clichê também, antes feito do que perfeito. Então eu prefiro fazer nem que seja 5 minutos e já começar a mostrar para o meu cérebro, para o meu corpo que, você está em movimento, isso é importante. E também para ele começar a criar condicionamento de novo. Eu fiquei uns meses parada, o meu corpo já sentiu a diferença. Então se eu começar a fazer um exercício super intenso, ele vai sofrer de novo a questão do acelerador. Então 5, 10 minutos foi importante para eu começar a condicionar o meu corpo de novo. Então eu comecei a quebrar esses ideais que a gente coloca na mente e ver que às vezes são só sabotadores. O nosso cérebro, ele sempre, de alguma forma, ele quer ficar na inércia. Então a gente precisa estar muito atento, porque se você já está ali sem fazer nada, ele vai querer continuar naquele lugar. Por quê? Porque ele quer poupar energia. Então a gente entendendo o funcionamento dele, a gente consegue entender formas de enganar ele, digamos assim. Então, a síndrome da Jaque e a síndrome do se não for pra eu não vou, são formas do nosso cérebro continuar do jeito que ele tá. Então, fique atento que isso pode sim estar te sabotando. Eu vou dar mais um exemplo dessa questão do se não for pra, principalmente relacionado à alimentação. Muitas vezes, quando eu pensava em ter uma alimentação saudável, eu pensava assim, nossa, eu tenho que cortar várias coisas da minha alimentação. Tem que cortar açúcar, tem que cortar leite, porque num primeiro momento, quando eu me deparei até com a minha doença autoimune, tem uma lista de coisas que não é o ideal eu me alimentar. E aí quando eu olhava aquela lista enorme, eu ficava um pouco assustada. Nossa, mas como que eu vou cortar tudo isso? Só que eu achava que eu tinha que fazer tudo de uma vez. E aí eu não fazia nada, porque eu ficava paralisada. Então eu pensava assim, já que eu não vou cortar tudo isso, eu não vou nem começar, eu começo na próxima semana, e na próxima semana eu vou fazer firme e forte. E essa semana nunca chegava. Então quando eu comecei a entender que eu estava operando dessa forma, eu comecei a falar assim, vou escolher um. Aí vou escolher o leite, por exemplo, que eu já comentei aqui. Coisas com leite, tá bom.
Não, vou continuar comendo as outras coisas, mas vou primeiro cortar um e vou ver como que vai sendo. Então não tem mais essa, já que eu não vou fazer isso, sabe? Então foi indo aos poucos que eu consigo manejar melhor a minha alimentação. Eu já gravei um vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre como começar a dar esse passo, né? Como começar a dar esse passo em busca de uma alimentação, uma vida mais saudável. E tem a ver com esses pequenos passos. Eu sempre falo, pequenos passos são mais importantes do que grandes saltos que você dá. Muitas vezes a gente acha que tem que fazer tudo de uma hora para outra, mas a gente não consegue ser constante. E quando a gente fala de uma alimentação, de uma vida saudável, a gente está falando de uma vida que é uma vida muito grande, né? Tipo, logicamente, a gente tem muitos anos de vida ainda. E a gente vai se alimentar todos os dias, a gente vai precisar se exercitar todos os dias. Então, a gente precisa aprender a ter constância. Então, por isso que eu falo que devagar e sempre, eu acho que é um dos caminhos que eu acho que faz mais sentido quando a gente pensa em ter uma alimentação e uma vida mais saudável. Então presta atenção aí, será que às vezes a síndrome da Jaque e a síndrome do se não for pra não estão te sabotando? Se fez sentido aí pra você, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se essas síndromes andam te assombrando. E espero que eu tenha te ajudado pelo menos a trazer um pouco mais de consciência, que eu acho que é o primeiro passo para a mudança, é a gente saber como que o nosso cérebro está operando. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.